pessoal, trazendo mais uma questão aqui de termometria para a gente pensar um pouco. Um termômetro de graus A foi calibrado de modo que o ponto de gelo corresponde a 2 graus A e o ponto de ebulição da água a 22 graus A. Esse termômetro, quando comparado a 1 em graus Celsius, em qual temperatura indica o mesmo valor? Bem, o que isso quer dizer? Temos aqui, vou colocar aqui em cima, temos aqui a nossa escala Celsius conhecida, que é que a gente vai comparar esse termômetro em graus A. Nós temos aqui 0 como ponto de fusão da água e 100 como ponto de ebulição da água. Aqui é o nosso grau Celsius. Nós temos agora o termômetro A, que a questão está nos dando que para o ponto de fusão da água é 2 graus A e para o de ebulição é 22 graus A. Observando aqui, vamos ter que relacionar essa escala com essa de cá. Para criar essa relação, nós temos que fazer temperatura em graus Celsius menos o ponto de fusão dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Isso daqui tem que ser igual a temperatura em graus A, que a gente quer relacionar, menos quem é o ponto de fusão de graus A? 2. E o de ebulição em graus A? 22. E o de fusão? 2. Observe que nós subtraímos pelos pontos de fusão, colocamos uma temperatura que nós não conhecemos no numerador e no denominador os pontos de ebulição. Com isso estaremos criando, uma relação de transformação entre as duas. Teremos aqui temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual a temperatura em graus A menos 2 sobre 20. Bem, para simplificar um pouco, para a gente adiantar o lado, vou multiplicar os dois lados por 20. Multiplicando os dois lados por 20, nós teremos a seguinte relação. Teremos TC vezes 20 dividido por 100 é igual a TA menos 2 vezes 20 dividido por 20. Ora, isso daqui vai dar 1. O número dividido por ele mesmo. Esse daqui eu vou simplificar por 10. Fazendo a simplificação por 10 é que eu vou simplificar por 2. Que vai me dar uma relação resumida. TC sobre 5 é igual a minha temperatura em graus A menos 2. Pronto. Vamos agora voltar à questão e saber o que ela está pedindo. Vamos lembrar um pouco. Esse termômetro de escala A, um termômetro de escala em graus Celsius, indicarão o mesmo valor em qual temperatura? Ah, sim. Ok. Então a gente vai escolher, tá? Vamos escolher aqui qual nós vamos substituir, porque temos que fazer com que a temperatura em graus Celsius seja igual à temperatura em graus A. Substituindo isso daqui na nossa nova relação, o que nós teremos? Teremos que a temperatura, eu vou fazer em graus Celsius, tá? Dividido por 5 é igual a temperatura em graus Celsius menos 2. Considerando que temos um invisível aqui embaixo, fazendo o produto de meios pelos extremos, nós teremos que a temperatura em graus Celsius será 5 temperatura em graus Celsius menos 10, certo? Então, jogando 10 para lá, ficaremos com 10 é igual a 5 temperatura em graus Celsius menos 1 temperatura em graus Celsius. Isso daqui me dará 4 temperaturas em graus Celsius. Então a minha temperatura em graus Celsius será
10 dividido por 4. Isso me confere uma temperatura de 2,5 de graus Celsius, que também será marcado 2,5 graus A. Bem, vamos conferir logicamente se isso daqui faz sentido. Com essa questão, nós podemos deduzir que, como aqui nós temos uma diferença de 20, é a minha variação, meu delta A, e aqui eu tenho uma variação de 100, meu delta C. Nós temos então aqui, simplificando por 5, aqui é 1 e aqui é 5. Para cada 1 grau A, nós teremos um aumento de 5 graus Celsius, né? Uma variação de 5 graus Celsius. Olha só. Se nós temos que para a variação de 1 grau A, vamos lá, a variação de 1 grau A, nós temos agora 5 graus Celsius. Se nós tivermos a variação de 0,5 graus A, nós teremos a variação de 2,5 graus Celsius. Observem que a nossa escala A, ela já começa com 2. Mais 0,5, ela vai para 2,5. E se aqui aumentou meio, aqui aumenta 2,5. Então vai ficar 2,5 aqui, 2,5 cá. Então bate essa resposta. Tá legal? Tá aí, galera. Vamos para a próxima. Temos aqui mais uma, tá? De vestibular. Tô lembrando que eu estou fazendo com as letras grandes para quem não tiver resolução muito boa conseguir ler e entender da mesma forma. As indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal de 2 termômetros, um na escala graus Celsius e o outro na graus Fahrenheit, distam 20 centímetros conforme a figura. A 15 centímetros do ponto de fusão do gelo, quais temperaturas cada termômetro registra? Fiz um desenho aqui. Tá aqui o grau Celsius, o Fahrenheit. Então nós sabemos aqui, né, a temperatura de fusão em graus Celsius é 0 grau. A de ebulição 100 graus. Ele fala que a distância de 20 do ponto de fusão para o ponto de ebulição. Fahrenheit, quando é 0 graus Celsius, é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Eu quero saber então a 15 centímetros aqui quanto equivale. Vamos comparar aqui, tá? Eu tenho então 100 graus Celsius para cada 20 centímetros. Se eu simplificar isso daqui por 10 e depois simplificar, ó, 10 dividido por 2, eu vou ter 5. Eu tenho 5 graus Celsius para cada 1 centímetro. Ou seja, cada 1 centímetro que cresce, né, a marcação desse termômetro, ele vai me dando 5 graus. Então, se ele está 15 centímetros, ele então está me dando 15 vezes 5 em graus. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 75. Está marcando então 75 graus Celsius, tá? Então, o que iremos relacionar agora? Bem, com essa simples conta, né, da variação de centímetro, é claro, para cada 1 centímetro que sobe, teremos 5 graus Celsius.
15 centímetros, nós temos aqui a marca 75. Então, só vai transformar para Fahrenheit. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bem, utilizando essa relação, temperatura em graus Celsius é 75. 75 dividido por 5 vai dar 15. Então já vou simplificar. 75 dividido por 5 vai dar 15. Isso aqui é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vamos lá. Produto dos meios pelos extremos, considerando que aqui tem um invisível. Embaixo de todo número natural temos um número invisível. Número real, por se dizer. Então teremos 9 vezes 15 no primeiro membro, vai dar 45, no 4, vai dar 135. 135 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Logo, quem é a minha temperatura em Fahrenheit? 135 mais 32, que vai me conferir uma temperatura em Fahrenheit de 167 graus Fahrenheit. Ok? Tá aí, galera. Tranquila. Até a próxima.